Olá, meu nome é Ivan e eu vou comentar a prova da GV, versão teste, de 3 de junho de 2012, ok? Questões de 8 até 15. Gente, para a gente começar, a gente vai trabalhar com a questão número 9, que é uma questão que essencialmente mexe com exponenciais e logaritmos, né? Esse é um tema que a gente trabalhou durante o curso, essa conjugação de assuntos, né? Apesar de que a gente percebia que a ênfase maior estava na questão de manipular o logaritmo, né? Então, na tela comigo aqui, ó, a gente vai conferir a resolução dela em PDF. Então é o seguinte, a gente vai trabalhar com a função que ele forneceu no enunciado, né? Que é uma função exponencial clássica. A primeira informação notória para a gente era perceber essa informação sutil de que a base era 2. E esse cara funciona como razão da nossa PG, né? Calibrando com b igual a 2, a gente trabalhava com uma função que era mais específica e já ajustava a informação para o fato de que ele queria multiplicar um valor de referência, a gente escolheu o valor inicial, por 20. E essa é uma situação clássica que a gente trabalhou, né, em mais de uma ocasião na aula, durante o curso, durante a revisão, que é manipulação de logaritmos, né? Uma questãozinha manjada, essa é a manipulação final, né? E a gente percebia que o log do produto, o log, né, tombar o expoente, eram situações que eram recorrentes, eram comuns de acordo com nossa previsão. No final, manipulando a continha, a gente chegava aqui ao valor final de 4,3 horas, né, validando, portanto, a alternativa B, nesse caso, para a gente, tá? Uma questão dentro dos padrões esperados. Bom, na sequência, a gente trabalhou com a questão 10, uma questão que mexia essencialmente com geometria analítica, né? Perceba que a nossa opção na resolução foi trabalhar com uma ideia de álgebra, de funções, apesar de que muitos reconheceram aqui uma expressão que lembra, né, que é uma descrição de elipse. Qual que é a característica nesse caso, né? É que como a gente trabalha com quantidades, certo? É uma questão aplicada, produção aplicada aí à microeconomia, então a ideia nossa é que nós teríamos um arco elíptico, né? Que foi o que muitos alunos perceberam ao fazer a questão, certo? O semi-eixo maior dá 20, o semi-eixo menor dá 10, e a gente podia então trabalhar com essa leitura, já que ele queria o ponto com x maximizado, tá? De qualquer modo, nós optamos por uma leitura mais simples, né? Quando a gente fez a questão algebricamente, já que essa questão admite mais de uma possibilidade. Então aqui a gente trabalhou com uma funçãozinha onde o x era isolado, naturalmente x a gente pressupôs que é uma quantidade não negativa, já que ele é uma quantidade a ser produzida, e a gente maximizou esse radicando na raiz quadrada, tá? Perdão, a gente minimizou. Como a gente quer trabalhar com o x máximo, a ideia é que a gente perceba na expressão que quanto menor esse y, maior vai ser o x. Então a gente optou, né, por essa abordagem na resolução, apesar de que essa opção, né, usando cônicas em geometria analítica, é um arco de elipse, essa é uma opção também que era viável, né? De qualquer modo, pela abordagem de funções, a gente trabalharia com uma situaçãozinha em que eu quero minimizar esse radicando. Percebam que essa quantidade aqui é fixa e esse cara é um valor certamente negativo. Então, qual que é a ideia? A ideia, para a gente gerar o x máximo, é anular, zerar, né? Anular essa quantidade fazendo y é igual a 0. Essa continha para a gente no final gerava o x é igual a 20, né? Alternativa D, portanto, uma questão que trabalha com mais de uma abordagem possível, né? Então, fizesse pela analítica, fizesse pela opção algébrica, a gente chegaria à mesma solução, tá bom? Na sequência, a gente, na questão 11, tinha uma situação também clássica, trabalhada bastante na revisão, que é aquela situação em que a gente tem o BC como diâmetro de uma circunferência, né? Então, já que esse ângulo aqui é reto, a gente podia trabalhar com uma leitura bastante simples na medida em que ele fornecia para a gente essas medidas, né, dos catetos, tá? Eu tenho a resoluçãozinha já adiantada aqui na sequência, e a gente trabalhava com Pitágoras para justamente definir o tamanho daquele diâmetro BC, tá? Isso aqui define o tamanho do raio para a gente, é só dividir por 2, né? Acho que é uma questão que não teve complicação, desde que você percebesse que essa figura, esse círculo que ele passava para a gente, né, é uma figura que era notável, quer dizer, a gente podia trabalhar com um ângulo de 90 graus, pressupondo que aquela figura era um triângulo retângulo, tá? A parte final é meio elementar, a gente chegava aqui à área dela, né, usando a fórmula clássica, portanto, no final, alternativa C para a gente. Muito bem.
Prosseguindo, na questão 12, é uma questão que é um pouco mais exigente do que as anteriores, já que ele mexia com uma questão de probe condicional. A gente optou por uma abordagem que é um diagrama em árvore, né? É uma abordagem um pouco mais intuitiva do que usar a probe condicional, era uma opção também, certamente, né? Aqui a gente fez o seguinte, nessa abordagem mais simplesinha, a gente partiu do universo populacional e foi limpando as porcentagens associadas a cada condição. Então, doente e não doente, e a gente criou, então, né, para cada conjunto, alguns subconjuntos que definiam se o teste dava positivo ou então se ele dava negativo. Aqui, ó, os dois subuniversos para a gente comparar, tá bom? Fazendo a continha, é só interpretar o que ele pedia, né? O que ele queria? Ele queria a probe de, num universo de pessoas para quem o teste acusa positivo, que justamente é esse espaço amostral aqui, no denominador, quantas pessoas vinham desse conjunto, desse subuniverso, tá? É uma continha que, apesar de parecer complicada no final, né, na parte teste, você não tem calculadora, né, na prova da GV, uma opção interessante aqui seria fazer algumas aproximações, já que as alternativas que apareciam aqui pra gente, elas trabalham com dados que estão bastante afastados uns dos outros, né? Então uma opção seria fazer assim, algo do tipo 100 sobre, perceba, é uma aproximação do cara de baixo, 100 mais 1000. Essa continha pra gente, que daria 1 sobre 11, é isso? Né? Você pode criar o dado exato aqui, mas certamente a resposta era muito próxima, né? Algo muito próximo de 9%, tá? Então a gente na resolução optou para deixar a questão com a continha bonitinha, mas certamente na prova a gente teria feito, né, uma aproximação esperta desse tipo aqui. Então no final, alternativa E para a gente nessa questão, né? Questão 13 é uma questão clássica, né, que mexe com trigonometria e uma mistura aí de uma equação algébrica no meio do caminho, né? Certamente essa equação, você percebeu que o grau dela é 3, é uma equação que a gente não pode fazer em princípio pelos métodos convencionais de Bhaskara, né? Então a gente fez uma troca de variável, chamando a variável c no x de y, e a gente cai num polinômio de grau 3, tá? Nesse polinômio, tratamento clássico, Brioux-Ruffini, você percebeu que a soma de coeficientes dá 1, então a gente tem 1 como sendo uma das raízes, né? No Brioux-Ruffini, a gente consegue fatorar e puxar as outras duas que surgem num polinômio de segundo grau. No finzinho, a gente vai ter aí 3 possíveis soluções, né? Ou o nosso seno tem que ser igual a 1, é isso? Ou o seno tem que ser igual a 3, ou o seno é igual a menos 2. Naturalmente, de todas elas, a única viável é a expressão que diz que o seno é igual a 1, certo? E a solução genérica consta aqui, né? 90 graus mais os arcos côncavos a ele. Basicamente, no intervalo que ele deu, na condição que ele deu para a gente de solução, as únicas soluções viáveis eram o π sobre 2 e o 5π sobre 2. No finzinho, ele pedia a soma de raízes, né? Essa questão é muito parecida com uma questão que a gente trabalhou na revisão, né, nessa última semana aí, tá? No finzinho pra gente, alternativa E, né? Uma situação que mistura dois assuntos, mas ela é mais ou menos recorrente, mais ou menos conhecida. Gente, na questão 14, a proposta era fornecer uma informação que vinha na forma de uma soma, né? E essa situação de soma, ela pode ser, de acordo com a situação, né, uma soma de PG, uma soma de PA, uma terceira coisa. Nesse nosso caso, interpretando a expressão que ele fornecia, a gente percebia que essa expressãozinha que ele fornecia aqui como sendo o somatório, ao abrir, né, essa expressão, a gente cai numa soma, é isso, dá para ver que é uma série, né? E isso aqui a gente interpretou, já que a soma foi definida, como uma soma de PG infinita e convergente, tá? De acordo com a expressãozinha que a gente conhece, né, a gente sabe que a soma disso aqui, né, essa soma de PG é igual a primeiro termo sobre 1 menos razão, é isso? Naturalmente, no final, temos que verificar se a série realmente era convergente, né, na condição sobre a razão, mas o resto é praticamente álgebra, né? A gente localizou o valor do A1 nessa posição, a razão, naturalmente, é esse x ao quadrado, e aplicando isso na fórmula que ele fornecia para a gente, né, igualando com a expressão que ele dá para a gente, 9/8, isso aqui, após um pouquinho de álgebra, fornecia essa quantidade aqui para a gente, né, essa equação de segundo grau. Perceba que no fim das contas, o nosso x definiu uma PG com razão 1/3, que é uma série de fato decrescente e é uma série convergente, ou então a razão era menos 1/3, que é uma série oscilante com razão negativa e também convergente, né? Como as duas são válidas, essa soma no fim das contas para a gente vai dar uma soma igual a 0, né, validando para a gente a alternativa D, tá? Uma questão de álgebra pura.
era só interpretar a expressão que vinha no enunciado e arrematar a continha reconhecendo uma soma de PG, tá bom? Bom, e para a gente fechar a discussãozinha, né, dessa parte final da prova, uma questão que demandava um pouco mais de criatividade, né? Então ele fornecia informação de um prisma hexagonal, perceba que a figura não era fornecida, tinha que ter um conhecimento, né, de que a figura resultaria em algo, né, com essa configuraçãozinha, tá? Mas uma vez que você montasse a figura, era fácil enxergar as diagonais, né? Qual que é o problema? É que ele baixou uma restrição adicional. Ele exigia diagonais, só que diagonais que não pertencessem às faces. É isso? E a pergunta era essa, qual é a quantidade, tá? Bom, se você montou uma figura razoável aí, você talvez percebesse, de modo mais ou menos intuitivo, de que essas, o vértice A, por exemplo, aqui, ó, ele quer saber, temos diagonais saindo do vértice A. Ó, eu tenho o AG, eu tenho o AL e eu tinha, por exemplo, o AH nessa minha configuração. Qual que é a limitação? Ele quer as diagonais que não fazem parte das faces, né? Se a gente quisesse as diagonais não associadas, esses caras estão nas faces, eu quero gente que não está na face. Ó, AK é uma opção, o AI é outra, e a gente tem o AJ como sendo uma terceira opção, isso levando em conta o vértice A, tá? Na sequência que a gente fez, só contando as azuisinhas aqui, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices lá em cima, é isso? Então eu vou ter no total, N vai ser igual a 6 vértices, cada um mandando 1, 2, 3 diagonais pra gente, total 18, né? Se a gente percebesse também o fato sutil de que essas diagonais que eu estou contando de cima para baixo, nessa minha conta hipotética, elas são as mesmas que eu contaria de baixo para cima, né? Então, no fim das contas, esse valor 18 para a gente acaba sendo a resposta final do problema, validando finalmente a alternativa A. Essa é uma questão que exigia um pouco mais de criatividade, né? Então, além de saber as contas, vamos lembrar disso, a GV, ela solicita que o candidato tenha habilidade, né, o conteúdo técnico, o conteúdo formal. Só que, além disso, qual que era a expectativa? Que o candidato ideal consiga ter um pouco de flexibilidade para lidar com situações que são inéditas, tá bom? Bom, espero que você tenha feito boa parte das questões, né, reconhecido as situações que são comuns e algumas que não são comuns também, e sucesso, né, na sua aprovação esperada e almejada por nós aqui da equipe, tá bom? Obrigado!